Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Saber Criar. Meu nome é Giovanni Goulart, eu sou superdotado e aqui neste canal a gente vai poder abordar diversos tipos de temáticas, como conhecimento, criatividade, a gente vai abordar diversas áreas do saber, também o desenvolvimento de habilidades e diversas outras coisas que são muito relevantes. Convido você a estar acompanhando meu conteúdo e também me seguir aqui na plataforma, tá bom? Então hoje nós vamos aqui, neste vídeo, refutar um argumento muito tolo, que geralmente é usado por ateus modinhas de internet, que falam que não é possível provar a inexistência de algo, né? Quando você fala assim, até parece muito bonito, né? Parece que foi uma argumentação sofisticada, né? Mas a verdade é que quando você analisa friamente o argumento e você põe ele diante da mesa e você analisa os ângulos dele e você dá 2 passos para trás e observa, você vê que aquilo ali é uma pura tolice. Por quê? Será que não tem como provar a inexistência de algo? Se eu falar assim, deixa eu ver aqui, não tem um macaco no meu estômago. Será que é possível provar que não tem um macaco no meu estômago? Claro que existe, claro que tem como a gente provar. A gente vai lá e pega um exame, do gastro, pede fala com o gastro lá e tal, ele vai fazer um encaminhamento, vai pegar, fazer um ultrassom, fazer um raio-x, uma endoscopia, e ele vai lá analisar, o seu estômago. Aí observando o seu estômago, ele vai ver claramente se tem ou não um macaco no seu estômago. Então você conseguiu provar que não tem um macaco no seu estômago. Veja bem, o ateu, muitas vezes, ele se prende a algumas coisinhas assim, que é muito tola. Tipo assim, como é que uma pessoa pode falar que não se pode provar a inexistência de algo, que só se prova a existência de coisas? Não, você prova a existência de coisas e a inexistência de coisas. E tudo varia, de acordo com a natureza daquilo que você quer observar, do objeto de estudo que você tem que analisar, ou do local onde ele está. Muitas vezes o ateu, quando ele dá esse argumento, ele quer muitas vezes falar assim, olha, eu não tenho responsabilidade de provar que Deus não existe. Porque muitas vezes ele acha que o ônus da prova está sobre o cristão, o teísta, que crê que Deus existe. Então ele fala assim, não, você que tem que provar. Aí o cristão fala, não, você tem que provar também a inexistência de algo a ele. Não se prova a inexistência de algo. Nada disso. Primeiro ponto que a gente tem que analisar. Durante toda a história da humanidade, desde que se tem registro da humanidade, a humanidade sempre foi religiosa, sempre teve a busca pelo transcendente. Se você for num curso de artes visuais, comecei a estudar lá na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e você começa a estudar, nas primeiras matérias você já começa a estudar a origem da expressão artística do ser humano. E você vai ver ali que o ser humano, desde os primórdios, ele já tinha uma dedicação a Deus, ele criava esculturas, criava pinturas rupestres, dedicando a deusa da fertilidade ou divindades que ele acreditava. Então, desde que se tem registro, a primeira vez que você começa a analisar assim, o ser humano, um estudo do ser humano, você já percebe que está lá o aspecto da religiosidade. E isso acompanha em todos os períodos da história, em todos os países que se tem notícia. A gente vai pesquisando assim, vai analisando assim, e você vê que a regra geral, de modo geral, vamos colocar em pontos gerais. Claro que um ou outro ali pode ser um ateu, mas isso é a minoria dos casos. De forma geral e esmagadora, a maioria dos seres humanos, eles são religiosos. Eles podem crer em Deus, crer em espíritos, crer em duendes, em fadas, crer no que for. Mas ele crê no transcendente, crê em alienígenas. Existem ateus, por exemplo, que eles não acreditam em divindades, mas eles acreditam em vida extraterrestre. Tem uma escala também, escala de Kardashev, que eles analisam as civilizações e tudo mais. Enfim. Então, muitas vezes, o ateu, ele coloca que o cristão deve provar. E o que eu quero dizer para vocês? Que o ateu, ele é recente na história. A maior parte do tempo assim, que se tem notícia da humanidade, a humanidade é religiosa e cria em divindades. Então, quem vem depois e está questionando o status quo, que é, na verdade, o ateu, ele tem que provar. Porque ele questiona e diz, não há Deus. Quando toda a humanidade, desde os primórdios, dizia, há Deus. Então quem tem que provar? É ele que está fazendo a afirmação contrária. Ele que está questionando. Ele que está se levantando para rebelar o sistema, não é? Então, ele tem que provar a afirmação dele. Ah, mas ele está falando que algo não existe. Isso não é uma afirmação. Isso é uma afirmação. É uma afirmação negativa. Você fala assim, fulano de tal não é cruzeirense. Ele não é cruzeirense. Você tem que provar que fulano de tal não é cruzeirense. Aí você fala, não, ele não é cruzeirense porque ele não gosta de futebol. Ele não tem nenhum time que ele gosta. Ele nem gosta de acompanhar time. Ele nunca vestiu uma camisa de futebol na vida. Aí você vai mostrando lá, os registros das fotos dele lá, dos vídeos dele, que ele sempre teve ojeriza, aos times de futebol, que ele gostava mesmo, era de jogar videogame, jogar jogos de tiro ali, que Call of Duty e outros mais. Então ele não gostava de futebol. Então você consegue provar que fulano de tal, ele não é cruzeirense.
Então existem diversas afirmações que são passíveis de prova. E quando você afirma algo, isso também está no campo de um objeto a ser estudado. Não existe vida na Lua. Você tem que fazer uma análise se tem ou não. A afirmação de existência ou inexistência, elas têm basicamente a mesma natureza, vamos dizer assim. O que muda só o polo. É como se fosse mais e menos. Mas ambas as afirmações, elas são passíveis de prova. Mas o ateu, que ele se diz conhecedor da verdade, que ele é o cara que não fala sem saber, né, que ele é o cara que não faz afirmações se ele não tiver evidência. Ele não pode dizer para você, né, que, por exemplo, Deus não existe, porque ele tem que provar a afirmação dele. E não cabe a você, que é cristão, ter que provar. Outro ponto que eles ignoram também é que nem todos os objetos de estudo eles têm que ser analisados pela mesma parte da ciência, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Se eu quero estudar, né, uma célula humana, eu vou procurar determinado cientista para analisar seres vivos. Eu quero analisar, né, um fenômeno físico. Né, isso tem outra área de análise que vai analisar, que não é exatamente a biologia. Né? Eu quero analisar um comportamento humano. Você vai analisar com cientistas sociais, com psicólogos e tudo mais. Então você vai analisar de outro ponto de vista. A neurociência mesmo, ela estuda também a mente humana. E existem estudos da neurociência, né, que têm ligado a questão da fé, a questão da oração. Né, eles têm observado efeitos positivos, né, do uso da fé, da espiritualidade, na saúde mental e no bem-estar humano. Então eles estão vendo isso. É possível mesmo em ciências como a neurociência, ela estudar, sim, o impacto, né, das divindades, o impacto, né, da crença no divino no ser humano e nos seus aspectos, né, mais variados do ser. Especialmente na questão na neurociência, né? Então, basicamente, nesse vídeo, galerinha, eu venho falar para vocês, né, que é isso. Esse argumento ele não faz sentido, não se pode provar a inexistência de algo. Pode se provar e deve se provar. E quando o ateu dizer que Deus não existe, ele não pode simplesmente afirmar que Deus não existe. Ele tem que embasar suas afirmações. E se ele quer usar método científico, que ele use. Ele só não pode usar, não tem evidência. Se não tem evidência, é porque não existe. Esse é um argumento muito mais burro ainda. Se não tem evidência, então não existe, beleza. Tempos atrás, teve uma época que eu comecei a cursar psicologia. Fiz um ano de psicologia. E no curso de psicologia a gente vai estudar, né, algumas questões interessantes, né? E uma das coisas que a gente estuda lá é sobre a mente humana, a natureza da mente. E por muito tempo, durante o estudo, né, da psicanálise, que foi aumentando ali, né, teve o behaviorismo e tudo mais, o pessoal dizia que a mente ela não existia, que na verdade o cérebro ele é simplesmente uma questão mecânica, ele era totalmente com processos puramente mecânicos e não tinha nada além da materialidade aqui na nossa mente. Ou seja, eles não acreditavam na consciência, na mente humana. Mas com o tempo, de acordo com as novas pesquisas que foram surgindo, os avanços da psicologia, a gente descobriu que a mente existe, que pensamentos, embora não sejam materiais, eles têm influência na nossa vida, tanto no sentido, né, das coisas que a gente se envolve, como no nosso próprio corpo, somatizando, dando problemas, que crenças, e crenças, a gente coloca aqui, negativas ou positivas, elas têm efeito também, né, na sua saúde mental e também no seu organismo, podendo causar inclusive sintomas físicos, como gastrite, né, e diversos outros problemas. Ou seja, o pensamento que acontece na mente humana, né, que não é necessariamente ligado a uma questão puramente química, puramente mecânica, ele sim pode influenciar, né, uma coisa imaterial que são os pensamentos, a consciência, que está no campo das ideias aqui na nossa mente, no campo informacional, ele pode sim, né, influenciar. Então esse foi o vídeo, daqui a pouco eu ponho mais um vídeo aqui para a gente poder sentar mais no cacete nesses argumentos aí bobinhos e fracos, tá bom? Então é isso aí, tamo junto, até mais.